presença. Bill Johnson. Desvendando Questões Celestiais. Capítulo 3 de 11. A mentira da insignificância. Após Deus ter dado a Moisés uma tarefa que parecia impossível, Moisés fez a seguinte pergunta a ele: quem sou eu? Ex 13:11. A mesma pergunta tem sido feita inúmeras vezes desde então. Todas as vezes que olhamos para nós mesmos, acreditamos na mentira da insignificância. Moisés sabia que não possuía nenhuma das qualificações necessárias que alguém deveria ter para ser usado por Deus para algo tão significativo como guiar o próprio povo de Deus da escravidão para a liberdade. Quando Deus escolhe qualquer um de nós para algo desse tipo, a mesma pergunta deve vir à mente. Certamente virá se olharmos o chamado de Deus da maneira correta. Mas o Senhor, conhecendo Moisés intimamente, não estava preocupado nem impressionado com quem Moisés era ou deixava de ser. Não era algo essencial. Eu estarei com você foi a resposta de Deus. Ex 13:12. Que Deus ignorou quem sou eu? De Moisés, mas talvez não. Parece que ele estava fazendo com que Moisés soubesse que sua identidade não estava em suas habilidades, treinamento ou popularidade, não estava nem mesmo em seus dons ou em sua unção. Ela estava centrada em uma só coisa: você é com quem eu quero estar. Quem era Moisés? O cara com quem Deus gostava de passar tempo junto. Moisés poderia não saber quem ele era, mas Deus sabia de quem ele era. Qualificações e importância parecem diferentes aqui na terra do que são na perspectiva do céu. Assim como a humildade recepciona a exaltação, a fraqueza nos qualifica para a força. E lutar para conquistar significância na verdade prejudicará nossa importância. Quando Jesus queria ser batizado nas águas por João, João sabia que não era qualificado. Ver Mateus 13:14. Mas quando estamos dispostos qualificados para fazer, é isso que nos qualifica. E o mesmo aconteceu com Moisés, mas o fato decisivo para as qualificações de Moisés foi além até mesmo de sua disposição para obedecer. Resumiu-se numa única coisa: quem iria com ele? Uma jornada além da razão. Muitos, se não a maioria dos judeus, colocam Moisés no lugar mais alto de respeito comparado a qualquer indivíduo em sua história. E por uma boa razão. Ele lhes trouxe a lei, a palavra de Deus, guiou-os pelo deserto rumo à sua herança e, igual em importância sob a minha perspectiva, exemplificou uma vida de entrega. Seus encontros com Deus permanecem como a marca mais alta. Moisés era a resposta de Deus para o clamor de Israel por libertação. Deus frequentemente responde às orações de seu povo levantando uma pessoa por quem ele tem favor. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Êxodo 2:24-25. O versículo seguinte diz: Ora, Moisés. Deus fez a mesma coisa muitos anos depois ao tornar Davi rei de Israel. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de seu povo Israel. 2 Samuel 5:12. Davi experimentou o favor de Deus de formas extraordinárias. Tudo devido ao agir de Deus em intencionalmente exaltar pessoas pequenas para terem um impacto significativo no reino. Quando Salomão se tornou rei, ele falou da bênção de Deus sobre Israel, porque eles estavam cheios de alegria e felicidade graças à escolha de Deus em tornar Davi o líder deles. Eles, foram embora, jubilosos e de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por seu povo Israel. 1 Reis 8:66. A questão é, Deus frequentemente escolhe pessoas sabendo que elas são a chave para tocar a vida de outras. Todos os que leem este livro foram escolhidos primeiramente por causa do amor de Deus por eles. Mas não se confunda. Você ocupa uma posição singular neste mundo devido ao clamor de outras pessoas. O favor do Senhor está sobre você para que você possa ser parte de seu plano de distribuir esse mesmo favor a outros. Quando o versículo diz que Deus viu qual era a situação deles, a palavra hebraica ayada foi usada. Ela às vezes é usada para descrever relacionamentos íntimos. É a palavra que significa conhecer. Mas significa mais do que uma compreensão mental de conceitos. Enfatiza a experiência como uma parte essencial do conhecer. Deus viu a situação para ser uma nação conhecida por ele, que da mesma forma conheceria o seu Deus tendo experiências com ele. O Senhor os colocou numa posição de extremo favor ao levantar um homem de extremo favor. O que ele estava prestes a fazer para Moisés, ele estava planejando fazer através de Moisés, trazer uma nação para uma posição significante através da adoração verdadeira. Um lugar profundo de intimidade com Deus iria ser aberto de uma forma que nunca havia sido experimentada por um homem,
muito menos por uma nação. Dependeria de Israel tirar proveito de um convite como esse. O homem além da razão. Moisés viveu por 120 anos, 40 anos criado como filho na casa de Faraó, 40 anos no deserto pastoreando ovelhas e 40 anos guiando Israel à terra prometida. Se os primeiros 80 anos não foram extremos o bastante, do palácio para o deserto, os últimos 40 foram até mais. Sucesso e derrota, visitações e encontros com Deus foram seguidos de confrontos horríveis com o reino demoníaco, adoração a falsos deuses, atividades diabólicas correspondentes. Sua conversa com Faraó sozinha é o suficiente para escrever um livro. Deus até disse a Moisés: "Eis que te tenho posto como Deus a Faraó". Ex 7:1. Essa é uma grande declaração dita por Deus a alguém. Sem antecedentes, Deus se colocou a fazer o que Moisés atuasse ou declarasse. É algo raro encontrar Deus tão disposto a se tornar vulnerável a um homem. Mas vem de seu coração o desejo de ter esse tipo de relacionamento com o homem. Todos os relacionamentos significativos requerem esse tipo de vulnerabilidade. Moisés estava prestes a se tornar um protótipo. De ninguém mais Deus disse em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. DT 34:10, ênfase minha. Moisés agora está tomando seu lugar na história ao lado de Abraão, a quem Deus chamou de seu amigo. Mas a descrição que ele apresenta de seu relacionamento com Moisés tem um pouco mais de intimidade implícita, face a face. Deus nos leva a nossos destinos ao revelar-se a nós. É o espírito da revelação atuando onde lhe mais importa. Essa revelação cria uma sede em nós, sede que só pode ser saciada por ele. A revelação vem peça por peça, camada sobre camada, geração após geração. Moisés entrou numa dimensão de Deus que era nova para a humanidade. Disse Deus ainda a Moisés: "Eu sou o Senhor." Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Êxodo 6:2-3. Deus se revelou a Moisés de uma forma que nem mesmo Abraão, o pai da fé, havia visto. E ele estava fazendo com que Moisés conhecesse o lugar de favor em que estava entrando. Cada incremento convite para relacionamento e uma nova marca alta a serem sustentados pela geração seguinte. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29:29. Em outras palavras, Moisés herdou a revelação da natureza de Deus que havia sido dada a Abraão. Ele já sabia que Deus era o Todo-Poderoso, mas agora receberia um discernimento adicional que daria forma a todo o futuro de Israel. Deus revelou a si mesmo como Senhor, que é traduzido Yahvé ou Jeová, o nome correto do Deus de Israel. Esse seria o nome pelo qual Deus passaria a ser conhecido dali em diante pelo seu povo escolhido. Revelação é inicialmente para relacionamento e no final de tudo para a transformação de nossas vidas. Somos transformados por uma mente renovada. Vê Romanos 12:2. E pessoas transformadas transformam cidades. Deus não está tão interessado no aumento da nosso entendimento de conceitos se junto com isso de relacionamento. Quando Deus nos dá uma revelação, Ele nos convida a um novo lugar de experiência, conhecê-lo. Conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ef 13:19. Esse versículo declara que podemos conhecer, por experiência, o que ultrapassa o conhecimento ou, mais especificamente, a compreensão. O papel de Moisés certamente era atemorizante, mas ele era único no sentido de que respondeu a Deus como poucos fizeram na história. Meu treinador de futebol o descreveria como alguém que deu 110%, mais do que aparentemente possível. O versículo muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. MT 22:4, vem à tona neste contexto. A resposta dele a Deus o moveu da posição do que é possível para uma posição de grande favor. Muito do favor elevado que recebemos de Deus está de acordo com o que fizemos com o favor que já temos. Moisés havia sido chamado, mas agora foi escolhido. Ele foi aquele que pegou o que Deus ofereceu e correu com aquilo sem medir as consequências. Lembre-se, Moisés era aquele com quem Deus gostava de estar. Que tipo de missão Deus deu a ele? Sabemos que ele deveria tirar Israel do Egito, fora do lugar da escravidão para a liberdade. Mas qual era realmente o coração dessa missão? Deixe ir o meu povo, para que me sirva. Este versículo é repetido várias vezes. Ver Êxodo 7:16, 8:1, 20, 9:1, 13, 10:3. A palavra servir também é usada no lugar da palavra adorar.
Israel é um exemplo maravilhoso da combinação de trabalho e adoração em sua experiência, que é raro no entendimento da igreja hoje. O forte chamado era que Moisés levasse Israel da escravidão do Egito para um lugar em que adorassem a Deus com sacrifícios. É apropriado que aquele que um dia se tornaria o homem a quem Deus se revelaria face a face fosse o encarregado dessa missão. Presença e adoração. O rei Davi mais tarde descobriria algumas coisas sobre a reação de Deus à adoração que eram desconhecidas na época de Moisés. Cada geração tem acesso a mais do que a anterior teve. E a lei de Deus sobre juros compostos. Especificamente, Davi reconheceu como Deus responde aos louvores de seu povo. Deus responde com sua presença, ele vem. O chamado de Deus para a nação de Israel era deixar o Egito a fim de adorá-lo. Eles estavam se tornando um povo que seria conhecido pela presença de Deus. O Senhor seria o fator diferencial. O coração de Deus era que todos na sua nação de Israel se tornassem sacerdotes. Na verdade, ele ordenou que sacerdotes. Na verdade, ele ordenou que Moisés dissesse ao povo seu desejo: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ex 19:6. Sacerdotes ministram a Deus. O plano dele de ter um povo em sua presença estava bem a caminho. Adoração é algo poderoso por muitas razões. Uma das mais importantes é que sempre nos tornamos parecidos com aquele que adoramos. Isso por si só levaria Israel a novos níveis. Mas esse chamado de Deus sobre a nação de Deus não passaria despercebido. O diabo tem muito medo de um povo adorador. Ele na verdade não se importa com a adoração complacente, já que parece funcionar o contrário da que é real, enfraquece nossas sensibilidades ao Espírito Santo de Deus. Funciona totalmente o contrário da adoração apaixonada e totalmente entregue. A adoração complacente é um paradoxo. A estratégia contra o povo de Deus e seu chamado de ser íntimo de Deus nunca foi mais clara do que quando ele se revelou através das palavras de Faraó: ide, e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Êxodo 8:25. Conveniência e sacrifício não podem coexistir. O ir a um sacrifício, e povo que não sacrifica não é importante para o diabo. O inimigo sabe que há poder na oferta e fará o que puder para nos impedir de dar. Às vezes, falhamos em alcançar nossos destinos porque insistimos que ele aconteça onde estamos, dentro da razão, com pouco esforço de nossa parte. Frequentemente, não podemos alcançar um novo lugar em adoração até que cheguemos a um novo lugar em Deus. Já ouvi tantas pessoas dizerem ao longo dos anos: se for da vontade de Deus mover poderosamente na minha vida, ou igreja, ele sabe que estou sedento e onde estou. Tolice. Ele não é um mensageiro cósmico pulando pelo universo para realizar casos. Ele tem um plano. E devemos nos mover para esse seu plano. Pessoas sábias ainda viajam, literal e figurativamente. Eu os deixarei ir. Mas não se afastem muito. Êxodo 8:28. O medo do fanatismo tem feito com que muitos crentes não alcancem seus destinos. A única forma de seguir aquele que morreu na cruz em nosso lugar é espelhar-se em sua devoção. Aquele que é extremo está chamando aqueles que são extremos para virem segui-lo. É com esse grupo que ele transformará o mundo. O profundo ainda chama o profundo. O profundo de Deus ainda está à procura de pessoas que têm uma profundidade similar em seus corações para responder igualmente a ele. Ver Salmos 42:7. Não foi aquele sem profundidade em si mesmo sobre o qual Jesus nos advertiu na parábola da semente do semeador? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribo ou perseguição por causa da palavra, logo abandona MT 13:2.21-22. Agora ide vós, homens, e servi ao Senhor. Êxodo 10:11. Nada é um oponente tão forte aos poderes do mal quanto a oferta unificada a Deus de múltiplas gerações. Essa é uma das áreas em que vemos o mistério dos juros compostos tendo efeito nas coisas do espírito. O fato de que o diabo coloca tanto esforço em dividir a família e em despedaçar as gerações testifica para nós a importância da unidade. Tem se tornado muito comum que um membro da família se destaque como espiritual, enquanto o restante fica conhecido por ser complacente. Tragicamente, o espiritual frequentemente se exalta com orgulho, o que traz divisão, ou diminui o padrão de sua paixão para se adequar ao menor denominador comum da família. Nenhuma das duas rotas é eficaz. Quem sou eu? Queime de paixão, não importa o que aconteça, mas mantenha a humildade, sendo servo de todos. A dinâmica conquistada através das gerações trabalha a espiritual que verdadeiramente torna tudo possível para aqueles que creem. 2 Até mesmo a unidade fora de Cristo é poderosa. Considere Babel. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. E disse o Senhor:
Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Gênesis 11:4, 6. Quando adicionamos o poder sobrenatural do Cristo ressurreto a um povo unificado para o seu propósito e um para o outro, nada que se propuserem a fazer será impossível. Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Êxodo 10:24. Esse versículo diz muito. A essa altura o inimigo estava até disposto a desistir de seu plano imediato de influenciar e controlar os filhos do povo de Israel se pudesse ficar com o dinheiro deles. O Novo Testamento revela o poder dessa questão, dizendo que a ganância é idolatria. Ver Colossenses 3:5. Que tipo de oferta importante pode ser dado a Deus que não inclua meu dinheiro ou minhas posses? Nada impressionante. A oferta vinda da conveniência protege a forma, o ritual e a imagem. Nenhuma dessas coisas ameaça o diabo. Ele inclusive comparecerá às reuniões em que essas prioridades existam. E, estranhamente, ele passará despercebido. A verdadeira adoração envolve todo o meu ser. É física, emocional, espiritual, intelectual e financeira. Ela envolve meus relacionamentos, minha família e tem um impacto grande nas fronteiras que estabeleci sobre como desejo viver. A adoração tem um foco completo, Deus e seu valor. Tem tudo a ver com ele. Tem a ver com a presença. Israel, uma geração de escravos naquele momento, foi chamado para a grandeza. E seu primeiro passo para essa grandeza era adorar a Deus como tendes dito. Êxodo 12:2.31-32. Toda praga, todo ato de violência e oposição aos inimigos de Deus são simplesmente seu agir não poupando meios de preservar o que é importante para ele, um povo íntimo que adora. Mick Bickle diz isso melhor. Todos os juízos de Deus estão apontados para o que interfere com o amor. Mas essa parte da história não termina aqui. Vimos que pessoas são chamadas para entregar tudo ao seguir a Deus como adoradoras. Apenas alguns versículos depois, vemos como Deus os recompensou. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios. Assim eles despojaram os egípcios. Êxodo 12:36. Quando pensamos que desistimos de tudo para seguir a Deus, Ele nos dá mais para ofertarmos. A água sobe mais alto. A jornada de Israel é difícil e longa. E eles finalmente chegam à sua terra das promessas. Mas primeiro quero que aprendamos com a vida de Moisés. Ele se tornaria o exemplo de algo em que uma nação poderia entrar. Para enfatizar essa questão, ele até descreve sua unção profética como algo que deveria ser para todos. Quem dera a todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. NM 11:29. Moisés era um protótipo, pois modelava um estilo de vida que estava acima da lei. Não no sentido de que a lei não se aplicava a ele, mas ele estava acima dela no sentido de que tinha acesso à presença de Deus de uma forma que era proibida pela lei, mesmo para as tribos de sacerdotes, os levitas. Portanto, uma parte do estilo de vida de Moisés oferece uma imagem profética do que seria possível sob a nova aliança que ainda estava por vir. Ao olhar para a jornada de Israel e para as experiências com Deus dos muitos mento, Êxodo 33 é um capítulo que se destaca na minha perspectiva. Moisés teve alguns encontros face a face com Deus, mas apenas uma vez, quando ele desceu de um encontro com o Senhor no monte, sua face brilhava com a presença de Deus. Ele literalmente irradiava a presença de Deus. Ver Êxodo 34:30. Não veríamos esse fenômeno novamente até Jesus, no Monte da Transfiguração, ver Mateus 17:2. Mas com Jesus, até suas roupas brilhavam com a glória de Deus. Havia uma diferença importante no resultado desse encontro com Deus. Esta foi a vez em que ele pediu para ver a glória de Deus, e Deus deixou toda a sua bondade passar pelos olhos de Moisés, ver Êxodo 33:19. A consequência foi que a face de Moisés brilhou porque havia visto a bondade de Deus. Uma revelação da bondade de Deus mudará nosso semblante. Ele deseja mudar a face de sua igreja mais uma vez através de uma revelação de sua bondade. Ele anseia levantar um povo que não irá apenas levar as boas novas em forma de palavras. Ele deseja levantar um povo que carrega as boas novas em poder, que é uma pessoa. Ver 1 Coríntios 4:20. É sua presença. Devemos esperar coisas superiores de uma aliança superior. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente.
Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? 2 Coríntios 3, 7 e 8. Devemos esperar e insistir por mais. A reputação suprema. Como você quer ser lembrado? As pessoas trabalham muito para criar uma imagem e uma reputação para si. Para algumas, é sua beleza ou são suas habilidades. Para outras, é sua posição na sociedade. E, ainda, outras se esforçam para criar uma imagem a partir dos dons espirituais em que operam. A Bíblia inclusive nos ensina o valor de um bom nome. Ver Provérbios 22, 1. É algo obviamente importante se feito corretamente. Mas se você pudesse escolher uma coisa pela qual ser conhecido, uma coisa que o distinguiria de todos, o que seria? Deus escolheu a reputação de Israel para eles. Pelo menos escolheu o que ele desejava que fosse. Eles eram os menores de todos, os menos importantes, a mais fraca das nações. Não havia nada em suas qualidades naturais que os destacava de outro grupo de pessoas. Mas havia essa única coisa que ia separar esse povo dos outros. Disse pois, ir à minha presença contigo para te fazer descansar. Ex 33:14. Na verdade seria a glória de Deus, sua presença a marca distintiva deles. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Êxodo 33:16. Eles seriam diferenciados de todos os outros povos por causa da presença de Deus. Favoritos favorecidos. A história da igreja é repleta de pessoas que obtiveram o favor do Senhor de maneiras excepcionais. A maioria de nós tem favoritos, aqueles a quem admiramos por várias razões, muitas de acordo com nossa própria história ou experiência. Esses heróis da fé alcançaram lugares em Deus pelos quais ansiamos. A posição deles de grande conquista sempre se tornará nova norma enquanto seus exemplos nos encorajam a buscar a Deus da mesma maneira. Ele recebe a todos. À luz do assunto deste capítulo, um desses a quem eu admiro muito é Kathryn Kuhlman. Na verdade, tive o privilégio de vê-la em algumas ocasiões quando era jovem. Eu a respeito muito por tantas razões. Os milagres que aconteciam em suas reuniões são certamente uma das razões, mas vamos deixar isso de lado por um instante. Sem querer ser desrespeitoso, eu gostaria de lhe dizer o que ela não era. Ela não era conhecida como uma grande professora da Bíblia, ou como uma grande pregadora, apesar de poder fazer os dois. Ela não tinha a beleza natural que parece elevar alguns a posições de favor com o homem antes do tempo determinado. Ela não era uma grande cantora que movia multidões com uma voz incrível. E a lista continua. O que ela fazia? Ela simplesmente parecia ser uma pessoa com quem Deus gostava de estar. Ela é conhecida pela presença. Os milagres vinham daí. As conversões em massa vinham daí. Os lugares que eram experimentados em suas reuniões vinham daí. Ela era a mulher da presença. Eu ainda fico com lágrimas nos olhos quando assisto ao vídeo em que ela fala sobre seu ponto de rendição absoluta ao Espírito Santo. É de fato um momento preocupante. Ela descreve o momento preciso, o lugar específico em que disse o sim definitivo a Deus. Aqueles momentos não revelam nossa força. Na verdade, revelam nossas fraquezas. Ser tudo o que podemos ser requer que sejamos mais dependentes de Deus. Se eu alguma vez vi alguém que sabia de sua necessidade de absoluta dependência de Deus foi a Kathryn. Ela disse sim e recebeu um privilégio de hospedá-lo de maneira que poucos já imaginaram. Uma das coisas em que ela teve sucesso, que muitos de nós não temos em nossas vidas, foi em saber quem ela não era. Muitos tentam vestir a armadura de Saul, na tentativa de operar no dom de outra pessoa. 3 Vemos uma pessoa a quem admiramos e frequentemente a inveja tenta nos tornar como ela ou ser mais do que ela. Todo aquele que sabe quem Deus o criou para nunca tentará ser outra pessoa. Kathryn era um exemplo disso, mas não apenas isso. Ela era um exemplo pela razão suprema, porque era conhecida por Deus estar com ela. A aliança inferior aponta para o futuro. A vida de Moisés representa hoje um convite para que todos entrem no lugar mais profundo com Deus. A parte incrível é que tudo que Moisés experimentou aconteceu sob uma aliança inferior. Suas conquistas e suas experiências deveriam ser consideradas com alta estima pela igreja. Seria tolo fazer de outra forma. Mas seria igualmente tolo ignorar o fato de que a marca alta do Antigo Testamento não permaneceu no Novo. É inapropriado esperar bênçãos superiores de uma aliança inferior. Nossos heróis da fé do Novo Testamento entendiam isso, o que permitiu que buscassem além. A morte de Cristo satisfez os requisitos da antiga aliança enquanto acendia o fogo da nova. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto, sempre que o beberem,
Em memória de mim 1 11 25. Quando Jesus morreu, ele pavimentou o caminho para que as pessoas fossem diretamente à presença de Deus todos os dias. Isso era impensável nos tempos de Moisés. Apenas o sumo sacerdote podia fazer isso, e acontecia apenas uma vez por ano, no dia da expiação. O sangue tornou possível que fôssemos um povo em sua presença. Certamente, essa possibilidade está muito mais disponível para nós do que era para Israel sob a antiga aliança. Mas o fator transformador de vida é este: a morte de Jesus tornou possível que não só entremos na presença de Deus diariamente, mas que a presença de Deus entre em nós permanentemente. Tornamo-nos a morada eterna de Deus. Ver Efésios 2:22. Incompreensível. Peças perdidas. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. SL 14:1. Ainda assim, muitos questionam sua existência, e sua natureza é questionada pela maioria do restante. Conhecendo a natureza da fé e a tensão desse dilema, o autor de Hebreus diz: quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. HB 11:6. Ter confiança em sua existência e em sua natureza é essencial para uma fé ativa. A fé decola quando esclarecemos esses dois assuntos. E não é só saber que ele existe em algum lugar por aí. É saber que ele se faz presente aqui e agora. Esse tipo de saber é revelado pela nossa reação, buscá-la diligentemente. É esse tipo de confiança em Deus. Compreender sua natureza define os parâmetros para a nossa fé. E esses parâmetros são amplos e bons. Moisés teve uma série de encontros transformadores com Deus. O mais notável foi quando ele viu a plenitude da bondade de Deus. Não há vazio maior nos corações e mentes da humanidade do que o de não compreender a natureza de Deus, dele. Parece que não podemos nem mesmo conversar sobre o amor extremo de Deus sem ouvir alguém mencionar sua preocupação com a adoração medíocre. O cristianismo vale tudo. Infelizmente, o medo de exagerar a bondade de Deus tem impedido que muitos tenham em seus corações a liberdade pela qual ele mesmo pagou o preço em nosso lugar. Não é boato. Ele realmente é bom, sempre bom. E descobrir sua bondade me dá a graça de servi-lo com total rendição. É difícil imaginar que alguém não queira se render a esse Deus de bondade perfeita. Considerando que até mesmo a igreja luta com essa questão, não deveria ser surpresa que o ímpio também tenha dificuldade em compreender isso. Eles precisarão de mais do que palavras. Terão que se achegar à presença. Ageu 2:7 se refere a Deus como o desejado de todas as nações. Tradução livre do inglês. Isso me diz que todos desejam ter um rei como Jesus. Ele é o que todo idam de que ele existe. A igreja representa Jesus, o que basicamente significa reapresentá-lo. Se pudermos hospedá-lo e no processo nos tornar como ele, então o mundo talvez poderá experimentar que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Ver Romanos 2:4. Eles poderão dizer: provem e vejam como o Senhor é bom. Ver Salmos 34:8. Final do capítulo 3 de 11. A presença. Bill Johnson.